Na aula de hoje eu vou ensinar o passo a passo desse coletinho em crochê, super fácil de fazer. Aqui tem esse bolsinho, olha só, que dá um detalhe bem legal na peça. Aqui os acabamentos todos são feitos com pontos baixos. Eu fiz aqui com pontos altos duplo, tá? Que facilita aqui, economiza fio e fica bem mais rápido de fazer. Forma esse lindo pontozinho quadradinho, olha, tá super tendência. Aí esse colete vocês podem estar usando como vocês quiserem. Pode usar por cima do vestido, podem usar acima de uma blusa, com manga, pode usar com top, tá? Pode usar com cropped, pode usar com sutiã, como vocês quiserem, tá? Então, é uma peça super versátil para vocês usar como vocês quiserem. Então, vamos aqui para a lista de materiais. Então, pessoal, vou mostrar a lista de materiais para vocês. Lembrando que esse aqui serve um tamanho M. Para você que é mais coladinho e usa um G, esse também vai servir, tá? Que eu fiz aqui um tamanho bem confortável de usar, até então, pra poder usar aí em várias formas, tá? Como eu falei pra vocês. Então, eu usei esse fio aqui de cisne, da Linhas Corrente, o natural 6 cabos. Gente, ele é um fio maravilhoso, super macio. É 100% algodão, tá? Tem 100 gramas. A Tex é 465. E cada novelo tem 215 metros, tá? Então, para esse tamanho que eu fiz, eu utilizei 2 novelos inteiros e um pouquinho do terceiro, que esse aqui é o que sobrou do terceiro. Então, sobrou bastante. Pra você que vai fazer maior, então 3 novelos com certeza dá pra fazer, tá, gente? Então, eu usei aqui o natural 6 cabos, nessa cor. Aqui um cru, né? Pra confeccionar aqui, eu usei a agulha 3,5. Não quer focar aqui, ó, 3,5, tá? Pra costurar aqui, unir aqui, ó. Para os arremates, agulha de tapeceiro. Pra colocar aqui também o bolso. Vamos precisar também de alguns marcadores, tá? Fita métrica, que é muito importante para você tirar a sua medida do busto. Vou estar explicando para vocês. Linha e agulha de costura, que a gente aplica os botões. Aqui no meu, que eu fiz, utilizei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 botões, tá? Lembrando que esses botões têm 2 centímetros. E tesoura para cortar. Então é isso, pessoal. Espero muito que vocês gostem. Convido vocês já a se inscrever no canal. E não esqueçam de ativar o sininho, tá? Para você não perderem nenhum vídeo novo. E me sigam lá no Instagram também, @paticrochêoficial. Agora, a seguir, vamos com o passo a passo. Bom, pessoal, vamos iniciar aqui fazendo o ponto inicial. Aqui você vai fazer de acordo com a sua medida do busto, tá? Aí não precisa tirar nenhuma medida, que eu sempre indico, né? Porque conforme a gente vai trabalhando, vai diminuir um pouquinho, tá? A largura. Então, tira a medida certa do busto, lembrando que vai aumentar um pouquinho também na parte dos botões. Se você quiser algo mais frouxo, bem mais folgado, aí você pode fazer um pouquinho a mais aí do seu busto, tá? Da medida do seu busto. Então, você vai tirar a medida da circunferência do busto e fazer em correntinhas, tá? Então, pessoal, eu vou fazer aqui 174 correntinhas. Estou fazendo aqui uns 7 centímetros a 8 centímetros a mais da minha medida, tá? Pra ficar um pouco mais folgadinho. Fazem aí, que já já eu volto. Prontinho, pessoal, aqui eu fiz somente 82 correntinhas, que eu já adiantei minha peça, tá? Aí, pra seguir como eu estou fazendo, é 174 correntinhas. Aí eu adiantei porque é a mesma coisa, são os pontos bem fáceis de fazer, eu vou explicar pra vocês. E é só vocês seguirem aí a quantidade de correntinhas que eu deixei na tela pra vocês, tá? E aqui é como se eu tivesse feito 174 correntinhas, certo? Então, aqui, agora, nós vamos fazer mais 3 correntinhas. Vou segurar essa última e vou fazer mais 3, ó. 1, 2, 3. Vou dar 2 laçadas. Vou pular essas 3 correntinhas que eu fiz. A quarta, que eu segurei, que é a última que eu tinha feito. E venho aqui, ó, na quinta e faço um ponto alto duplo, tá? Então, eu venho aqui, ó, vou tirar aqui, ó. Laçada, tiro uma vez, laçada, tiro 2, laçada e fecho. Então, aqui temos 4 correntinhas que vale como ponto alto duplo, tá? Feito isso, vou fazer 2 correntinhas, que vai ser de separação, vou dar 2 laçadas. Vou pular 2 correntinhas de base. Na terceira, eu faço um ponto alto duplo. Ó, tiro 1, 2 e fecho. Dou 2 laçadas. Venho na próxima correntinha e faço um ponto alto duplo. Tiro 1, tiro 2, laçado e fecho. Faço 2 correntinhas, dou 2 laçadas, pulo 2 correntinhas, venho na próxima e faço um ponto alto duplo. Você vê que estamos repetindo, ó.
Estamos fazendo os bloquinhos de 2 pontos, tá? Depois, 2 pontos altos duplos, olha só, assim. Fazendo 2 correntinhas de separação. Fiz aqui, ó, o grupinho de 2 pontos. Faço 2 correntinhas de separação, dou 2 laçadas, pulo 2 correntinhas. Na terceira, faço um ponto alto duplo. Dou 2 laçadas. Na próxima correntinha, faço um ponto alto duplo. Então, vamos repetindo assim, até chegar no final, tá? Fazendo 2 pontos altos duplos, fazendo 2 correntinhas de separação, pulando 2 correntinhas de base. Pronto, pessoal, sobraram aqui exatamente 4 correntinhas, tá? É importante que vocês saibam, gente, que vocês podem ir aumentando aqui de 4 em 4, tá? Pra dar certo, pra vocês pularem aqui 2 correntinhas e nos 2 últimos pontos, vocês fazerem aí o bloquinho de 2 pontos altos duplo, tá? Ó, dou 2 laçadas e venho no último aqui e faço ponto alto duplo. Então, os pontos são esses aqui, só que antes da gente trabalhar ponto sobre ponto, tá? Ponto alto sobre ponto alto duplo, primeiro nós vamos voltar aqui, ó, com ponto baixo, tá? Então, terminei uma carreira aqui de pontos altos duplo, eu vou fazer aqui, ó, vou virar, subir uma correntinha pra dar altura aqui, ó, voltar no mesmo ponto e fazer um ponto baixo, assim. Vem no próximo ponto e faço um ponto baixo. Aqui onde temos 2 correntinhas, nós vamos fazer 2 pontos baixos. Vem no próximo ponto, faço um ponto baixo. Nas 2 correntinhas, faço 2 pontos baixos. Em cada ponto, um ponto baixo. No espaço de 2 correntinhas, 2 pontos baixos. Então, vamos fazendo assim até chegar no último, tá? No último ponto. Chegando aqui no final, ó, temos essas 4 correntinhas que valem como ponto alto duplo. Você vem aqui, bem no último pontinho e faz também um ponto baixo. Agora, vamos virar e repetir aqui, ó, tá? Esses pontos aqui que vamos trabalhar a peça inteira, tá? Vamos subir 4 correntinhas, que vale como ponto alto duplo. Vou dar 2 laçadas e venho aqui no próximo ponto baixo e faço um ponto alto duplo. Faço 2 correntinhas, dou 2 laçadas, vou pular 2 pontos baixos e venho aqui, ó. O importante aqui, gente, ó, só você ver que tá sempre em cima do ponto, tá vendo? Ó, na direção dos pontos altos duplo aqui que a gente já fez. Então, vamos pular 2 pontos. No próximo aqui, faço um ponto alto duplo. Dou 2 laçadas. No próximo ponto baixo, faço um ponto alto duplo. Faço 2 correntinhas, dou 2 laçadas, pulo 2 pontos, no próximo faço um ponto alto duplo. Dou 2 laçadas, no próximo ponto, faço um ponto alto duplo. 2 correntinhas, dou 2 laçadas, pulo 2 pontos, no próximo faço um ponto alto duplo. Então, vamos trabalhar assim, até chegar no final. Quando eu terminar, vamos voltar novamente fazendo os pontos baixos aqui, ó, em cada ponto, do mesmo jeito que fizemos aqui, ó. Então, quando terminar essa carreira, eu vou virar e trabalhar aqui esses pontos baixos aqui que fizemos. Quando eu terminar a carreirinha de pontos baixos, vamos repetir aqui ponto alto duplos, tá? Do mesmo jeito, tá? Sempre assim. Você tem que, toda vez terminar de fazer essa carreira de pontos altos duplos, vocês têm que voltar aqui fazendo os pontos baixos, tá? Então, aqui a quantidade de carreiras vai do comprimento que vocês querem o colete, tá? Então, como eu já falei pra vocês que eu adiantei minha peça, eu fiz 11 carreiras, contando somente essas carreiras aqui, tá? De pontos altos duplos. Então, estamos aqui na segunda carreira. Então, pessoal, aqui estou com minha peça que eu adiantei, como eu falei pra vocês. Aí, eu fiz 11 carreiras, contando somente os pontos altos duplos, tá? Completei aqui 11 carreiras, terminando aqui a última carreira com pontos baixos. Você vai dobrar a sua peça aqui no meio, pra gente marcar, dobrar aqui no meio certinho, fica bem facinho. Temos os pontos quadradinhos aqui, ó, só pegar quadradinho com quadradinho, o meu sobrou aqui o espaço de 2 correntinhas aqui, ó, 2 pontinhos. Aí, vamos dobrar aqui, ó, nessa direção, é só pra você saber que tá dividindo igual, que facilita você fazer dessa forma. Aí, você vai dobrar aqui um lado, aí pega o outro lado e coloca aqui na mesma direção. Pra gente poder
está dividindo aqui, ó. Vou deixar esse quadradinho do meio aqui, separadinho aqui, ó. Tá vendo? O meu sobrou um quadradinho. Não tem problema se o de vocês deram aí na direção dos pontos altos, né? O bloquinho de pontos altos duplos, tá? Agora, vamos pegando aqui, né, alguns marcadores pra gente dividir parte, frente e trás. Então, você vai, né, dividir certinho, você vai pular, além desse espaço aqui que sobrou no meio, você vai pular mais 4 pontos, no caso, o meu aqui, o bloquinho de 2 pontos e o espaço de 2 correntinhas, tá? Então, aqui eu vou pular esse bloquinho, o espaço de 2 correntinhas. Então, vou começar a partir desse segundo bloquinho de 2 pontos aqui, ó. Vou marcar aqui no primeiro ponto, que vamos trabalhar os 2 pontos, né? Aí, vai ficar aqui, ó, dividido esses pontos aqui sem fazer, tá? O espacinho de 2 pontos e o bloquinho de 2 pontos. Igualmente, o outro lado, você vai pegar aqui, vai pular o bloquinho de 2 pontos e o espacinho de 2 correntinhas. E marca aqui no primeiro pontinho aqui dos 2 pontos, tá? Pronto, dividimos aqui e vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Só que esse outro lado é mais fácil ainda. Por quê? É só você contar quantos pontos você pulou o outro lado e contar a mesma quantidade. Mas você pode dividir também aqui, ó, bem facinho, quadradinho com quadradinho, ó. Aí você vai pular um bloquinho e 2 pontos e marcar igualmente fizemos o outro lado, tá? E a parte de trás do mesmo jeito. E pronto, já marcamos certinho aqui, frente e trás. Agora, vamos fazer aqui umas carreiras com os mesmos pontos. Vamos continuar fazendo os mesmos pontos. É importante você começar, continuar, né, trabalhando aqui os mesmos lados dos pontos, tá? Caso vocês tenham cortado o fio aí, vamos iniciar aqui com 4 correntinhas, que vale como primeiro ponto alto duplo. Vem no próximo ponto, faço um ponto alto duplo. Faço 2 correntinhas, dou 2 laçadas, pulo os 2 pontos. E vou fazendo, né, os mesmos pontos aqui, os bloquinhos de 2 pontos altos duplos. Então, eu vou continuar fazendo aqui os mesmos pontos, você já sabe como faz. E quando chegar aqui aonde marcamos, eu volto com vocês. Chegando aqui no último bloquinho de 2 pontos altos duplos, aqui é onde marcamos, né? Então, aqui, nós vamos o quê? Voltar aqui fazendo os pontos baixos, como eu falei pra vocês, os mesmos pontos que vamos trabalhar. Aí, aqui, eu vou voltar fazendo ponto baixo em cada ponto, né? Você vai fazendo aqui, ó, em cada ponto, um ponto baixo. Onde tenho 2 correntinhas, faço um ponto baixo. Aí, fizemos aqui uma carreira, né? De pontos altos duplos. Eu vou fazer por mais 2 carreiras. Você que vai fazer um tamanho PP, podem fazer aí 2 carreiras, tá? Para você que tá fazendo tamanho P ao G, podem fazer 3 carreiras, como eu vou fazer. 3 carreiras de pontos altos duplos. Você que vai fazer um tamanho GG, podem fazer 4 carreiras, tá? Lembrando que você pode alterar aí quantas carreiras vocês quiserem. Aqui, vou fazendo as carreiras até chegar na altura que eu quero fazer a golinha polo, certo? Pronto, pessoal, feito aqui as 3 carreiras. E para vocês que estão fazendo tamanho GG, podem fazer mais uma carreira, tá? Então, aqui, vamos já começar as diminuições. Lembrando que vamos diminuir somente essa parte de dentro aqui, tá? Então, vai ficar assim. A parte daqui vai ser onde vai ser a gola, né? Onde a gola vai descer, tá? E aqui vai continuar reto. Pra diminuir, eu vou subir aqui 4 correntinhas. Vou dar 2 laçadas. E venho direto aqui, ó. Nesse próximo ponto aqui, tá vendo? Aqui eu vou fazer um ponto alto duplo. Dou 2 laçadas, venho no próximo ponto e faço um ponto alto duplo. Então, aqui, estamos diminuindo esse ponto e ainda as 2 correntinhas que fazemos de separação, tá? Pra ficar aqui bem... já diminui aqui um bloquinho de 2 pontos altos duplos, tá? Vamos fazer 2 correntinhas. Dou 2 laçadas. E aqui vamos continuar fazendo os pontos, ó.
Os 2 pontos, venho no próximo ponto alto duplo, faço ponto alto duplo. 2 laçadas, venho no próximo e faço ponto alto duplo. Aqui vou continuar normalmente, fazendo 2 correntinhas e os bloquinhos de 2 pontos altos duplos, até chegar aqui no final. Pronto, pessoal, cheguei aqui no final, aqui eu vou voltar, ó, vou virar e voltar aqui fazendo o ponto baixo, tá? Então, vamos continuar fazendo os mesmos pontos. Vou subir aqui uma correntinha, volto no mesmo ponto e faço um ponto baixo. Agora, eu vou fazendo aqui um ponto baixo em cada ponto, onde eu tenho 2 correntinhas, vou continuar fazendo 2 pontos baixos, tá? E chegando aqui, eu volto com vocês. Pronto, pessoal, já voltei aqui com os pontos baixos. Fiz aqui também um ponto baixo nesse ponto aqui, na 4ª correntinha. Agora, vamos virar. Agora, vamos diminuir dessa forma aqui, ó. Eu vou subir aqui as 3 correntinhas, 4 correntinhas, né? 4 correntinhas, que estamos fazendo um ponto alto duplo, né? Vou dar 2 laçadas. E venho aqui nesse próximo ponto e faço um ponto alto. Só que eu vou tirar aqui, ó. Não vou fechar, tá vendo, ó? Agora, eu vou dar 2 laçadas e pego o próximo ponto aqui, ó. Tiro 1, 2. Vou dar laçada e fechar tudo junto. Aqui, diminuímos um ponto, tá? Então, temos aqui, no caso, 2 pontos, certo? Vamos fazer agora 2 correntinhas. Vou dar 2 laçadas e vamos continuar fazendo aqui os mesmos pontos. Duas correntinhas. Assim até no final. Cheguei aqui no final, vamos virar e voltar aqui com o ponto baixo, tá? Faço uma correntinha, volto no mesmo ponto e faço um ponto baixo. Vou voltar aqui fazendo um ponto baixo em cada ponto e já já eu volto. Chegando aqui, nos 2 últimos pontos, né? Esse aqui é o que diminuímos e esse aqui, o último, é as 4 correntinhas que subimos, que vale com ponto alto duplo, tá? Eu venho aqui em cima e faço um ponto baixo e no último pontinho aqui, faço um ponto baixo. Então, aqui é como se tivesse um bloquinho de 2, certo? Ou seja, vamos começar agora como se a gente estivesse aqui, ó, tá? Vamos, a primeira diminuição fizemos aqui, ó, 4 correntinhas e viemos aqui, ó, direto e fizemos o bloquinho de 2 pontos altos duplo. Então, vamos fazer a mesma coisa. Vamos estar diminuindo agora o segundo bloquinho de 2. Eu quero diminuir somente 2 bloquinhos, então, eu vou fazer somente essa diminuição, tá? Inclusive, se vocês quiserem diminuir mais, aí é só você começar tudo de novo, tá? Começar tudo de novo assim. Tudo que fizemos aqui, ó, vocês vão fazer a mesma coisa, tá? Pra diminuir mais um bloquinho de 2 pontos altos duplos, certo? Então, aqui, como se tivesse um bloquinho de 2 pontos, eu vou subir 4 correntinhas, vou dar 2 laçadas e venho direto aqui, ó, e faço o bloquinho de 2 pontos altos duplo. Então, ficando assim. Agora, vamos continuar normalmente fazendo aqui, ó, 2 correntinhas, vou dar 2 laçadas e venho aqui no próximo ponto. Vamos fazer os bloquinhos de 2 pontos altos duplos, normalmente aqui, fazendo 2 correntinhas, separação e pulando 2 pontinhos, tá? Vou fazer aqui, chegando no final, eu volto com vocês. Cheguei aqui no final, como vocês já sabem, vamos voltar aqui, fazendo ponto baixo, tá? Uma correntinha, volto no mesmo ponto, faço ponto baixo e vamos voltando aqui com ponto baixo. Em cada espaço de 2 correntinhas, eu faço 2 pontos baixos. Em cada ponto alto duplo, eu faço um ponto baixo. Então, vamos lá aqui. Chegando lá no final, eu volto com vocês. Prontinho, cheguei aqui no final, já fiz, ó, um ponto baixo em cada ponto. E agora, vamos repetir o quê? Esses pontos aqui, ó. Vamos diminuir aqui para ficar com 2, tá? Aí, vamos voltar a ficar com um bloquinho de 2 pontos. Vamos virar aqui. Vou subir 4 correntinhas. Aí, vamos diminuir aqui um ponto. Vou dar 2 laçadas. Vir no próximo ponto, faço um ponto alto aqui, ó. Tiro 1,
tiro duas, não vou fechar, vou dar duas laçadas novamente e pego o próximo ponto e faço aqui, ó, tiro uma, duas, agora vamos dar laçada e fechar tudo junto, ficando aqui com 2 pontos agora, tá? Agora eu faço 4 correntinhas, vou dar 2 laçadas, 4 correntinhas, 2 correntinhas, vou pular 2 pontos e vamos continuar fazendo aqui os bloquinhos de 2 pontos, tá? Até no final. Chegando no final, vou voltar aqui com os pontos baixos, tá? E chegando aqui novamente, eu volto com vocês, tá? Então, termino de fazer essa carreira aqui, aí você vai virar e vai voltar aqui com pontos baixos novamente, tá? Aí, quando chegar aqui novamente, eu volto. Pronto, pessoal, já terminei de fazer essa carreira e já voltei aqui com ponto baixo, tá? Agora, vamos seguir fazendo sem diminuir, tá? Na verdade, eu vou fazer só mais uma carreira, tá? Já fizemos aqui no total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras. Eu quero 8 carreiras, então, eu vou fazer só mais uma carreira. Lembrando aqui que você vai medindo dessa primeira carreira que fizemos aqui, até chegar por cima do ombro, na forma confortável, que não fique pegando aqui no braço, tá? Então, você que está fazendo o tamanho G, podem fazer mais duas. A partir de agora, ó, vocês vão fazer mais duas e pronto, tá? Você que está fazendo o tamanho GG, podem fazer mais duas se vocês fizeram aqui uma a mais aqui, como eu falei, ó. Eu fiz aqui 3 carreiras sem fazer a diminuição. Se você fez mais uma, 4, vocês podem fazer só mais duas. Mas eu falo assim, é tamanho padrão. Vocês fazem a quantidade de carreira que vocês acharem necessário, tá? Tem gente que gosta de colete bem folgado aqui no braço. Então, aí vocês veem aí qual é o melhor pra vocês, tá? Então, aqui eu vou fazer... Vamos formar novamente aqui o bloquinho de 2. Como não vamos diminuir mais, né? Então, eu vou subir aqui, ó, 4 correntinhas, que vale como ponto alto duplo. Vou dar 2 laçadas aqui e faço um ponto alto duplo no próximo ponto. Agora, vamos continuar normalmente, ó. 2 correntinhas, dou 2 laçadas e venho aqui, ó, pulo 2 pontinhos e faço o bloquinho de 2 pontos altos duplos. 2 correntinhas, pulo 2 pontos e faço o bloquinho de 2 pontos altos duplos. Então, eu vou terminar essa carreira e arrematar o fio, tá? Na verdade, terminar essa carreira e fazer... E voltar aqui com ponto baixo, sempre terminar com ponto baixo, tá, gente? Então, vou terminar essa carreira, vou virar e voltar aqui e fazer esses pontos baixos aqui, certo? E cortar o fio e fazer a mesma coisa do outro lado, aqui, ó. Então, aqui a diferença, você vai começar aqui, ó, tá? Você vai começar aqui na parte de dentro, aqui onde está o marcador. Você vai fazer as 3 carreiras, a quantidade de carreira vocês fizeram aqui sem diminuir, né? E depois fazer a mesma diminuição que fizemos aqui, a mesma quantidade de diminuição. Se você tiver dúvida, é só você voltar o vídeo, tá? Aí, após eu fazer as 3 carreiras e fazer tudo a mesma coisa. A única diferença aqui é que vamos começar na parte de dentro, tá? Temos que continuar aqui fazendo os pontos do mesmo lado, certo? Pra ficar igual. Então, eu vou fazer aqui a mesma coisa, tá? Vou terminar aqui, fazer a mesma coisa desse lado. E já volto só pra gente iniciar aqui a parte das costas, que é bem mais fácil. Você vai continuar aqui fazendo a parte inteira, né? E sem diminuição, tá? Fazem aí que já já eu volto. Prontinho, pessoal, já fiz o outro lado, olha só. A única diferença também, o outro lado... É que aqui a gente estava iniciando fazendo as diminuições, aqui a gente foi finalizando fazendo as diminuições, tá, gente? Então, agora vamos fazer a parte das costas. Aqui, ó, começar aqui desse lado, como eu falei pra vocês. Aí vocês têm que iniciar aqui, ó, no mesmo lado que os outros pontos altos duplos estão. Então, vou iniciar assim, esse lado aqui. Só vou começar mesmo, tá? Porque é a mesma coisa. Você vai fazer o ponto inicial. Começar aqui onde tá o marcador. E aqui na parte das costas é bem mais fácil, porque não vamos fazer diminuições, só vamos continuar aqui fazendo os pontos, só que aqui a parte inteira. E seguir fazendo a mesma quantidade de carreira que fizemos na parte aqui da frente, tá?
Subindo aqui, ó, 4 correntinhas, ou 2 laçadas, e no próximo ponto e faço um ponto alto duplo. 2 correntinhas, dou 2 laçadas, pulo os 2 pontos e faço um bloquinho de 2 pontos altos duplos. Duas correntinhas, dou 2 laçadas e faço o bloquinho de 2 pontos altos duplos. Então, vamos continuar aqui fazendo os mesmos pontos, tá? Você já sabe como faz. Sabem também que, terminando a carreira de pontos altos duplos, vocês vão voltar fazendo ponto baixo, né, em cada ponto, aí fazer novamente a carreira de pontos altos duplos. Então, faz aí os mesmos pontos. Aqui eu fiz 8 carreiras, então aqui também na parte das costas eu vou fazer 8 carreiras, tá? Vou completar minhas 8 carreiras aqui, e já já eu volto pra gente unir aqui em cima do ombro. Aqui eu já até cortei, né, um tamanho pra costurar, tá? Mas aí se você cortou não tem problema, é só você pegar um fio aí depois pra gente costurar. Prontinho, pessoal, feita aqui a parte das costas, as 8 carreiras, tá? Agora, vamos cortar o fio e unir as duas partes, tá? Então, já vou cortar aqui um tamanho que dá pra fazer a costura e o arremate. Aqui o outro lado eu já deixei aqui um tamanho, ó. Então, primeiro vocês vão deixar a peça no lado certo. Você escolhe aí qual lado vocês querem deixar. Temos as carreirinhas de pontos baixos e as carreiras dos bloquinhos, né, de pontos altos duplos, certo? Então, eu vou deixar aqui, ó, o lado certo, o lado dos pontos baixos, que eu acho que fica melhor. Aí, vocês podem escolher o lado que vocês quiserem aqui, ó, olha só. O lado certo dos pontos altos duplos fica assim. Pra mim, o ponto baixo fica mais aparente, por estar em avesso, ó. Pra mim, fica melhor assim, mas aí vocês veem aí o lado que vocês querem. Mas aí, você pode até escolher depois, tá, gente? Antes do acabamento. Vamos costurar, então, com a agulha de tapeceiro, tá? Uma agulha maior aqui, ó, pra passar o fio. Só que primeiro, vamos marcar aqui pra facilitar mais. Vou pegar aqui 2 marcadores. Marcar certinho aqui até onde vamos costurar. É muito fácil, né? Como temos bloquinhos aqui, ó. Coloca quadradinho com quadradinho. E vai colocando assim, ó, igual, frente e trás. Aí, vamos pegar aqui, ó. Pega aqui em cima desse primeiro ponto baixo. Com esse aqui, ó. O ponto baixo tá em cima desse ponto aqui. É só você costurar ponto com ponto. Agora, desse outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Prontinho, aqui já marquei, aqui o outro lado também, igual. Aí, o meu vai ficar aqui 1, 2, 3, 4 bloquinhos de pontos altos duplos, tá? Aí, se o de vocês sobraram menos, e você acha que vai ficar muito apertado aqui, o que vocês têm que fazer é diminuir menos aqui, ó. No caso, você vai ter que desmanchar aqui, ó. No caso, por exemplo, eu desmanchei, eu diminuí aqui 2 bloquinhos, no caso, eu diminuindo só um, aí fica bom. Só que o meu tá perfeito aqui. Se tivesse sobrado aqui somente 3, eu acho que ainda daria, tá? Pelo menos aqui, ó. Sobraria esse espaço aqui. E iria ficar bom ainda. Menos, eu acho que com certeza iria ficar muito apertado, tá, gente? Tá aí uma dica pra vocês que está fazendo aí outros tamanhos, talvez você tá fazendo com outro tipo de fio, tá bom? Bom, agora vamos costurar, passar aqui, ó. Vamos costurar aqui primeiro. Aí, você vai e costura de vocês do outro lado, tá? Vamos pegar aqui, vou puxar reto, ó. Vamos pegar, passar na agulha de tapeceiro. E é muito fácil, vamos costurar aqui de uma forma bem simples, que é ponto com ponto. Assim, ó, já venho aqui, pego as 2 alcinhas do ponto baixo, com o outro lado aqui também pegando as 2 alcinhas, ó. Vou passar aqui mais uma vez, no mesmo lugar. Aí, aperta bem, agora vamos continuar aqui, ó, ponto com ponto. Olha só.
O importante é não pular nenhum pontinho pra ficar igualzinho ao finalizar aqui a costura. Você vai sempre apertando pra não ficar uma costura frouxa, tá? Ó. Ponto com ponto. Ponto baixo com ponto baixo, pegando sempre as duas alcinhas de cima. Então, eu vou costurar aqui até chegar onde colocamos o marcador. Pronto, pessoal, olha só. Estou chegando aqui no último ponto. Tá faltando aqui onde está o marcador, olha. Então, vou tirar aqui para facilitar. E passo aqui do mesmo jeito, pegando as duas alcinhas de cima. Aqui também eu vou passar 2 vezes. E pronto, agora já vamos arrematar o fio. Vou tirar aqui o fio da agulha. Ou você pega com a agulha mesmo e esconde aqui, ó, entre os pontos, aqui o lado avesso e dá o nó. Como já tem esse outro fiozinho aqui, o que que eu vou fazer? Vou pegar as duas pontas aqui e já dar aqui uns 2 nozinhos, ó. Aí depois eu só vou esconder aqui um acabamento, tá? Agora, eu vou fazer a mesma coisa do outro lado, tá? Como é do mesmo jeito, você já sabe como faz. Eu vou costurar aqui, já deixei aqui um fiozinho, ó, pra costurar. Puxo reto, ó, do mesmo jeito, vou virar assim. Passo aqui na agulha. Aí, você vai aqui, ó, costurando ponto com ponto. A única diferença é que eu vou arrematar aqui pro lado de dentro. Prontinho, pessoal, já costurei o outro lado. E agora, nós vamos fazer a gola, tá? Vamos marcar aqui onde vamos fazer, né, de um lado e do outro. Vou pegar aqui os mesmos marcadores. Temos aqui o primeiro ponto que fizemos a diminuição na parte da frente, certo? Então, vamos fazer a partir daqui, tá? Então, aqui, vamos colocar o marcador aqui, o primeiro ponto, tá vendo, ó? Primeiro ponto. E vamos marcar aqui, bem aqui dentro do ponto baixo, tá vendo? Então, aqui, vamos colocar o marcador. E do outro lado, vocês vão fazer a mesma coisa, ó. Venho aqui e coloco o marcador aqui dentro do ponto baixo. Então, vamos começar a fazer a nossa gola. Então, vamos pegar aqui o fio, fazer o ponto inicial. Vou começar aqui, nesse lado. Bem aonde está o marcador, dentro do ponto baixo, tá? Já vou tirar aqui, que não vamos precisar mais. Venho aqui dentro do ponto baixo, ó, assim, ó. E vou fazer o primeiro ponto baixo. Iniciando com uma correntinha e volto e faço um ponto baixo. Agora, dentro de cada ponto alto duplo, vamos fazer 3 pontos baixos, tá? Aqui, ó, 1, 2 e 3. Aqui, dentro do ponto baixo, na direção do ponto baixo, vamos fazer um ponto baixo. Dentro de cada ponto, assim, vamos fazer 3 pontos baixos. Aqui no ponto baixo, faço um ponto baixo. 3 pontos baixos no próximo ponto. Aqui no ponto baixo, faço um ponto baixo. Então, vou continuar aqui. Chegando aqui nessa costura, eu volto. Bom, pessoal, chegando aqui, temos a costura. E cada lado temos a última carreira que é de ponto baixo, certo? Vamos fazer dentro de cada ponto baixo 3 pontos baixos, que é aumento, tá? Pra fazer um aumento pra dar mais aquela dobrinha, facilitar a dobrinha, tá? Inclusive, se você achar que deve fazer mais aumento, vocês podem fazer, certo? Então, eu venho aqui dentro do ponto baixo, eu já fiz os 3 pontos baixos aqui dentro desse ponto. Aí, temos aqui o ponto baixo, que fizemos a costura. Aqui dentro, vamos fazer 3 pontos baixos. 3.
Aí, eu venho aqui no próximo ponto baixo aqui, ó, e fazemos 3 pontos baixos. Ficando assim, tá? Só pra fazer aquela, facilitar a dobrinha mesmo. Agora, estamos aqui na parte de trás, né, do pescoço. Aqui, temos a carreirinha de pontos baixos, certo? Aqui, vamos continuar aqui um ponto baixo sobre cada ponto. Então, eu venho aqui no próximo ponto baixo, faço ponto baixo, no próximo ponto baixo, e assim vamos fazendo essa carreira toda de pontos baixos, um ponto baixo em cada ponto. Aí, chegando aqui, vamos fazer os mesmos aumentos que fizemos do outro lado. Eu vou voltar aqui com vocês, só que é a mesma coisa, tá? Voltei aqui, na parte do outro lado aqui, os mesmos aumentos, né, que fizemos aqui, vamos fazer desse outro lado também. Venho, então, aqui nesse ponto baixo, faço 3 pontos baixos. E no outro lado aqui, ó, nesse ponto baixo também, fazemos 3 pontos baixos. Agora, nessa parte, vamos continuar fazendo 3 pontos baixos dentro de cada ponto, e na carreirinha de ponto baixo, um ponto baixo, 3 pontos baixos, um ponto baixo, um ponto baixo. Do mesmo jeito que iniciamos aqui, tá? Aí, vamos fazendo aqui até chegar onde está o marcador. Chegando aqui onde está o marcador, eu faço um ponto baixo. Já posso tirar o marcador aqui. Agora, vamos virar e trabalhar ponto baixo com ponto baixo, ida e volta, ida e volta. Vamos virar. Ao virar, vamos subir uma correntinha, para dar altura de um ponto baixo. Aí, eu volto aqui no mesmo ponto e faço um ponto baixo. E vamos fazendo um ponto baixo em cada ponto. Aí, quando chegar aqui onde fizemos os aumentos, eu volto com você, só que vamos continuar sem aumentos, tá? Olha só, pessoal, cheguei aqui onde fizemos os aumentos. Você vai continuar normalmente aqui, ó, fazendo um ponto baixo em cada ponto baixo. Aí, como eu falei pra vocês, se você achar necessário fazer mais aumentos, vocês fazem na mesma direção aqui. O importante é que é a mesma direção que vocês fizerem um aumento de um lado, vocês têm que fazer do outro, tá? Pra não ficar, não ficar desigual, tá? Então, aqui, eu vou seguir fazendo ponto baixo sobre ponto baixo por algumas carreiras. Vai depender do tamanho da golinha que vocês querem, tá? Só ir fazendo aqui, ó, ponto baixo sobre cada ponto baixo, ida e volta, tá? Então, eu vou seguir fazendo aqui minhas carreiras. Vocês fazem quantas carreiras vocês quiserem. Que já já eu volto com vocês. Lembrando, toda vez que chegar no final aqui, vocês vão virar e subir uma correntinha e fazer um ponto baixo no mesmo ponto e seguir fazendo um ponto baixo sobre cada ponto baixo, tá? Fazem aí que já já voltamos. Pronto, pessoal, eu fiz 11 carreiras de pontos baixos, já cortei o fio, aí esse fio aqui eu só cortei, puxei reto, depois eu vou estar escondendo aqui ó, entre os pontos, dividir no meio e dar um nozinho, tá? Agora ficou assim. Agora, nós vamos fazer a parte aqui dos botões. Então, pessoal, vamos fazer aqui 3 carreirinhas de pontos baixos, desse lado e depois do outro. A última carreira eu ainda vou fazer, tá? Só que após fazer a parte de baixo, tá? Então, dessa vez, a última carreira eu já vou fazer os espaços dos botões e não vou fazer acabamento, tá? Aí vocês podem estar fazendo se vocês quiserem. Então, vou fazer 3 carreirinhas aqui desse lado. Ó, vamos fazer o ponto inicial. 2 ou 3 carreiras, depende do quanto vocês querem a largura aqui, tá? Você vem aqui bem no pezinho do ponto, faz o primeiro pontinho aqui, primeiro ponto baixo. Já vou arrematando esse fio aqui, ó.
faço uma correntinha, opa, a gente sai da câmera aqui, ó. Faço uma correntinha, volto e faço um ponto baixo. Dentro aqui do ponto alto duplo, nós vamos fazer 3 pontos baixos aqui dentro. 2, 3, e aqui dentro do ponto baixo, eu faço um ponto baixo. No próximo ponto alto duplo aqui, eu faço 3 pontos baixos. Aqui dentro do ponto baixo, faço um ponto baixo. E dentro de cada ponto alto duplo, faço 3 pontos baixos. E assim vamos fazendo, até chegar aqui. Pronto, pessoal, eu cheguei aqui. E o último ponto baixo eu vou fazer aqui, ó, bem no pezinho desse ponto baixo, tá vendo? Não em cima, que em cima já tem esse ponto, ó. Então, vem aqui bem no pezinho do ponto baixo e faço um ponto baixo. Vamos virar e seguir fazendo ponto baixo sobre ponto baixo por mais 2 carreiras. Se você quiser fazer menos, pode fazer ou mais, tá? Vou subir aqui, ó, uma correntinha, volto, faço um ponto baixo. Lembrando aqui que temos mais uma carreira, que já vamos fazer os espaços dos botões, tá? Então, aqui vou seguir fazendo um ponto baixo sobre cada ponto baixo. Chegando no final, vou virar e fazer mais uma carreira, tá? Pronto, pessoal, eu já fiz aqui as 3 carreiras, já cortei o fio. Aqui eu vou fazer uma correntinha. Depois eu arremato esse fio. Aí, como eu falei pra vocês, eu vou deixar pra fazer os espacinhos dos botões por último, tá? Agora, eu vou virar aqui e fazer 3 carreiras aqui também. Aliás, 4 carreiras, tá? 4 carreiras aqui desse lado. Por que aqui 3 e aqui 4? Porque aqui ainda eu vou fazer o espaço dos botões. E desse lado tem que ficar a mesma quantidade de carreiras, certo? Então, aqui, vou iniciar nesse pontinho aqui, ó, no pezinho desse ponto baixo. E fazer a mesma coisa que fizemos aqui, ó. Tá? Só a diferença é que vou fazer 4 carreiras de pontos baixos, tá? Não vou começar com vocês, porque é a mesma coisa. Vocês já sabem que fazemos aqui 3 pontos baixos dentro de cada ponto alto duplo e um ponto baixo aqui, ó. Bem no meio aqui desses cada carreirinha de pontos baixos, certo? Fazem aí que já já eu volto. Pronto, pessoal, já fiz aqui as 4 carreiras desse lado. Aqui vou deixar por último, tá? Vamos fazer o acabamento aqui na parte de baixo do colete, que é também de pontos baixos. Só vou começar com vocês, porque ponto baixo é um ponto muito fácil, simples de fazer, tá? Vamos pegar aqui, fazer o ponto inicial. Aí, vamos começar aqui bem em cima desse primeiro ponto baixo, assim. Subir uma correntinha, voltar e fazer um ponto baixo. Venho dentro do próximo ponto baixo e faço um ponto baixo. Aqui no próximo, terceiro ponto, um ponto baixo. No quarto ponto, um ponto baixo. Aqui bem no pezinho desse ponto aqui, faço também um ponto baixo. No próximo pontinho aqui, faço um ponto baixo. E aqui temos as 2 correntinhas de separação, vamos fazer 2 pontos baixos. Em cada pontinho aqui, faço um ponto baixo. Em cada espaço aqui de 2 correntinhas, fazemos 2 pontos baixos. Vamos preenchendo aqui cada ponto, né, com pontos baixos, até chegar aqui. Chegando aqui, você vai fazer do mesmo jeito que iniciamos aqui, ó, tá? Você vai fazer um ponto baixo dentro de cada ponto, certo? Aí, a quantidade de carreira vai também de vocês. Eu vou fazer aqui umas 3 carreirinhas, tá? E já já eu volto com vocês. Pronto, pessoal, eu já fiz aqui as 3 carreiras. Aí, adiantei aqui um lado aqui da parte do braço, olha. Que eu vou fazer aqui 2 carreirinhas de pontos baixos também. São pontos bem simples, só de pontos baixos mesmo que eu vou fazer. Aí, se vocês quiserem fazer outro tipo de acabamento, vocês podem estar fazendo, tá? Então, aqui vamos fazer a mesma coisa. Aí, eu adiantei, porque é do mesmo jeito. Vamos fazer o ponto inicial. Você começa em qualquer ponto. Eu gosto de começar aqui por baixo, fica mais escondido aqui o acabamento, né?
Subindo aqui uma correntinha, volto no mesmo ponto e faço um ponto baixo. E vamos fazendo um ponto baixo em cada ponto baixo. Estamos chegando aqui nas carreiras de pontos altos duplos. Aí, dentro de cada ponto, eu venho direto aqui, ó. Dentro do primeiro ponto, vou fazer 3 pontos baixos. Dentro do ponto baixo aqui, eu faço um ponto baixo. No próximo ponto, faço 3 pontos baixos. Aqui dentro do ponto baixo, faço um ponto baixo. E assim vamos fazendo, ó. 3 pontos baixos dentro de cada ponto alto duplo. E dentro de cada ponto baixo, vamos fazer um ponto baixo. Aí, chegando aqui, ó. Nós vamos continuar normalmente, mas vou voltar aqui com vocês, tá? Chegando aqui onde a gente fez a costura, temos um ponto baixo aqui. E do outro lado também, você vem aqui dentro, faz um ponto baixo. Vai pular essa costura, tá? Você vem aqui no outro ponto baixo e faz um ponto baixo. Agora, vamos continuar fazendo 3 pontos baixos dentro de cada ponto alto duplo. E um ponto baixo dentro do ponto baixo. Do mesmo jeito que fizemos aqui, vamos continuar aqui do outro lado. Aí, eu vou fazer mais uma carreira de pontos baixos, tá? Olha só, estou chegando aqui no final da carreira, da primeira carreira de pontos baixos. Aí, vou finalizar aqui, ó, no primeiro ponto baixo, com ponto baixíssimo. E vou fazer mais uma carreira de pontos baixos. Se você quiser fazer mais, vocês podem fazer, tá? Vou subir aqui, ó, uma correntinha, volto no mesmo ponto e faço um ponto baixo. Peraí, tá? Volto no mesmo ponto, faço um ponto baixo e vamos fazendo, olha, um ponto baixo em cada ponto baixo. Aí, eu vou terminar essa carreira, vou arrematar o fio, tá? E já volto pra gente fazer o próximo passo. Prontinho, pessoal, aqui eu vou mostrar pra vocês como eu faço o arremate, tá? Vamos cortar o fio, como eu falei pra vocês, se vocês quiserem fazer mais carreiras, vocês podem fazer. Aqui, ó, terminei, fiz o último ponto baixo, eu vou cortar o fio, vou puxar reto. Vou pegar aqui a agulha de tapeceiro. Passar aqui na agulha. Pego aqui as 2 laçadinhas do primeiro ponto baixo. Agora, eu volto aqui nesse último ponto baixo, pegando a laçadinha de trás aqui, ó, já fazendo o arremate, escondendo aqui por trás, tá vendo, ó? Aí, você vai ajeitar aqui, pra ficar do mesmo tamanho das outras argolinhas em cima do ponto baixo, olha. Aí, aqui agora, você vai esconder entre os pontos e dar o nozinho. Vou terminar de arrematar aqui, já já eu volto com vocês. Pronto, pessoal, agora nós vamos fazer aquela última carreira aqui, ó, desse lado, tá? É a última carreira para fazer os espaços já dos botões, certo? Lembrando que eu vou aplicar esse botão aqui, tem uns 2 centímetros, certo? Então, aqui depende, a quantidade aqui de correntinhas que eu vou estar fazendo para fazer os espaços dos botões, depende do tamanho dos botões que vocês vão estar aplicando, certo? Então, aqui estou com alguns marcadores para marcar certinho, pra gente não se perder aqui. Eu vou aplicar a partir desse primeiro ponto. E vocês lembram que a gente fez 3 pontos baixos dentro de cada ponto, certo? Então, vamos aqui na direção, ó, temos um aqui, nesse ponto. Aí, temos, então, 1, 2. Nesse terceiro, então, aqui eu vou colocar o marcador, tá? Sem contar esse primeiro, então, temos 3 pontos baixos que fizemos aqui dentro do ponto. Então, eu venho sempre no meio, tá? Vou colocar aqui, então, o marcador.
Assim. Então, aqui, eu sei que é o meio certinho. Aí, eu vou mostrar pra vocês quantos correntinhas vamos estar fazendo, tá? Pra fazer o próximo, eu vou estar pulando um ponto, certo? Aí, eu venho no próximo aqui e vou aplicar o próximo botão. Então, vou pular um ponto, no próximo aplico. Vou pular um ponto, no próximo aplico. Pra saber quantos pontos vamos pular, vocês lembram que fizemos 3 pontos baixos, mais uma vez falando aqui, dentro de cada ponto. E um ponto aqui, ó, dentro de cada carreirinha. Eu pulando um ponto, aqui, ó. Quantos pontos vamos pular? Ó, 3, né? Só aqui dentro. Então, é um aqui dentro do ponto baixo, um, né? Mais 3 aqui, 4, 5 pontos, certo? Que é o ponto baixo aqui na direção, ó, 1, aí mais 3 que fizemos aqui dentro e mais um aqui, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Aqui, então, esses 3 outros pontos é o que fizemos aqui dentro. Então, eu venho aqui, ó, 1, 2, no segundo, tá? No meio. E aplico aqui, eu vou colocar o marcador. Então, é assim. Então, só vocês contarem aqui, agora fica bem mais fácil. Já marcamos os 2 aqui, ó. Quantos pontos vamos estar pulando? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos. Aí, no 8º, vamos estar colocando, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No 8º, eu coloco. Pra vocês verem que tá no meio certinho, vou contar aqui, ó. Sem contar esse ponto aqui, que é do outro lado desse ponto aqui, né? O terceiro ponto desse que fizemos aqui dentro. Então, 1, né? Feito aqui dentro do ponto. Mais 3 que fizemos aqui dentro. E mais um aqui, ó. Aí, temos aqui 1, 2, 3. Que é os 3 pontos que fizemos aqui dentro. Muito fácil. Agora, eu vou contar 7 pontos novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No 8º, coloco o marcador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No 8º, coloco o marcador. Assim até no final. Contando 7, no 8º, coloco. Contando 7, no 8º, coloco, tá? Pronto, pessoal. Aqui, olha só. Se vocês quiserem colocar o último botão aqui, podem estar colocando. Mas, como o botão que eu vou aplicar é muito grande, se eu vou colocar aqui corretamente, teria que ser aqui, ó. Então, eu não acho necessário, tá? Então, eu vou deixar esse espaço sem colocar. É um colete, então... Não tem tanta necessidade de ficar tão fechadinho assim aqui, ó, tá? Mas se você quiser também, podem estar colocando. Se você quiser também trocar, ao invés de fazer nesse primeiro ponto aqui, ó, já começar da partir desse outro, podem também, tá? Então, vai do seu gosto. Se quiser pular menos espaço também, ou mais, tá? Vai como vocês quiserem, certo? Então, agora, vamos começar. Eu vou começar aqui por baixo e finalizar aqui, certo? Vamos lá aqui fazer o ponto inicial. Começando aqui nesse primeiro ponto. Vou subir uma correntinha, volto, faço um ponto baixo. Aí, eu venho dentro do próximo ponto baixo aqui, faço um ponto baixo, no próximo ponto, um ponto baixo, no próximo ponto, um ponto baixo. Aí, vou fazendo aqui, ó, um ponto baixo em cada ponto. Cheguei aqui aonde está o marcador, nós vamos pular, na verdade, aqui, ó. Nós vamos pular esses 3 pontos. Aqui está no meio, tá? Lembrando que a gente colocamos marcadores, os marcadores no meio. E são 3 pontos baixos que vamos pular. Então, aqui tá no meio, eu vou pular esse ponto baixo antes, o que tá no meio, e o terceiro aqui, tá? Eu vou fazer 3 correntinhas. Vou pular 1, 2, o terceiro ponto, e no próximo eu coloco aqui, próximo ponto baixo, e vou fazendo, ó, um ponto baixo em cada ponto. Assim. Pra fazer o teste aqui, se tá bom aqui o espacinho, o que vocês vão fazer? Vocês pegam aqui o botão e passa aqui, ó. Lembrando que a linha cede, né? Então, não pode ficar muito frouxo. Olha só. Pra mim, isso tá bom, tá vendo, ó? Passou. Nem muito apertado, nem muito frouxo, então pra mim tá ótimo. Então, aqui agora vamos seguir fazendo, ó. Um ponto baixo em cada ponto,
faltando um ponto baixo antes do marcador aqui, vocês fazem 3 correntinhas, pula os 3 pontos e vem no próximo e faz um ponto baixo, tá? Lembrando que, mais uma vez, você vai parar aqui de fazer os pontos baixos, chegando aqui um ponto baixo antes do marcador, que está no meio, que vamos pular 3 pontos, tá? Aí, pula os 3 pontos e vai fazendo um ponto baixo em cada ponto baixo. Cheguei aqui um ponto baixo antes do marcador, faço 3 correntinhas, pulo os 3 pontos baixos e venho aqui no próximo, vou fazendo ponto baixo em cada ponto baixo. Cheguei um ponto baixo antes, faço 3 correntinhas. Pulo 1, 2, 3. E vou fazendo assim até no finalzinho, tá? Chegando aqui no final, olha só, já fiz 3 correntinhas. Vou pular aqui os 3 pontos baixos e faço aqui no último, ó, que sobra, eu faço um ponto baixo. Agora, eu vou cortar o fio. Se você quiser fazer um acabamento, vocês podem fazer, mas aí você tem que fazer do outro lado também, pra não ficar desigual, tá? Vou puxar aqui reto. Aí, esse fio eu vou arrematar aqui, entre os pontos aqui por baixo. Vamos tirar esses marcadores, que não precisa mais, né? Agora, vamos estar aplicando os botões do outro lado. Para aplicar os botões, nós vamos fazer do mesmo jeito que fizemos aqui para marcar o marcador, só que aí já vamos fazer, já aplicando os botões, tá? Fica bem mais fácil. Bom, pessoal, para aplicar os botões, eu vou estar usando a linha e a agulha de costura, tá? Aqui na mesma cor do botão, que é no branco, né? Vou colocar aqui, eu vou começar com vocês, vou explicar como vocês vão estar aplicando, mas do mesmo jeito, tá? Que contamos aqui pra marcar aqui o outro lado. Aliás, é bem mais fácil, tá? Então, aqui vocês veem que eu coloquei no primeiro, fiz o espacinho no primeiro ponto aqui. O que você vai fazer? Você vem aqui com o botão e vem na direção aqui, ó, bem no meio e aplica. Muito fácil. Vou pegar aqui a agulha, pegar por baixo. Deixa sempre aqui um pedacinho pra dar o nó. Passei aqui, venho pra cá, ó. Aí, você vai dar várias voltas aqui, passando os mesmos espacinhos. Olha só, vai passando várias vezes, pegando sempre na mesma direção. Aqui. Dei aqui algumas voltas. Aí, vou fazer a mesma coisa nos outros furinhos aqui, ó. Após dar aqui algumas voltas, vou cortar aqui o fio. Pegar as duas pontas aqui e dar alguns nozinhos aqui. Aí, aqui eu vou cortar, depois eu vou dar um pinguinho de cola, tá? Deixa uma pontinha aqui pra depois colar essa pontinha. Aí, os outros, vamos fazer a mesma coisa. Vou pular aqui, ó, um ponto, a mesma coisa que fizemos aqui pra fazer os espacinhos, vocês vão fazer e já ir aplicando os botões, é muito fácil. Vou pular um ponto e vem na direção aqui do segundo ponto, no meio, e aplico o botão. Apliquei esse botão, vou fazer a mesma coisa, pulo um ponto, venho no próximo aqui na direção do meio e aplico o próximo botão. E assim, vou aplicar todos os outros botões, tá? Vou aplicar aqui todos os outros
e já volto com vocês. Prontinho, pessoal, já apliquei todos os botões, olha só. Agora vamos estar fazendo o bolsinho pra gente aplicar aqui, ó, nessa direção aqui, certo? Então, vamos lá, reservar a peça aqui. Na verdade, eu vou deixar aqui pra mostrar pra vocês, conforme a gente vai fazendo, como vai estar ficando aqui, tá? Vamos colocar aqui, vamos pegar o fio pra gente começar novamente. Bom, vamos começar a fazer o ponto inicial. Aí, vamos fazer aqui 8 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntinhas. Não deixa elas ficarem muito apertadas, tá? Que já vocês vão ver. Vou fazer aqui mais uma pra dar a altura de um ponto baixo, tá? Vamos trabalhar não aqui, ó, dentro da correntinha. Vamos pegar essas laçadinhas de baixo, tá? Eu fiz uma correntinha a mais aqui, não vai valer como ponto, tá? Só pra dar altura aqui, ó, vou pegar essa alcinha dessa segunda correntinha e fazer um ponto baixo. Então, por isso que vocês não podem deixar as correntinhas muito apertadas, pra não ficar muito apertado pra vocês pegarem aqui, ó. Vir no próximo. Ponto baixo, ó. Ponto baixo. Pegando a laçadinha de baixo da correntinha. Aí, vamos fazendo um ponto baixo em cada ponto. Aí, no total, temos que ficar com 8 pontos. Aqui no último, um ponto baixo. Feito aqui um ponto baixo em cada correntinha, pegando a laçadinha de baixo, pra ficar assim, ó, tá vendo? Agora, vamos começar a fazer um aumento. Vamos virar, subir aqui uma correntinha e faço 2 pontos baixos aqui dentro desse primeiro ponto baixo, aqui o aumento. Agora, vamos seguir fazendo um ponto baixo em cada ponto baixo. E no último ponto também faço o aumento. Então, venho aqui e faço 2 pontos baixos. Viro e faço novamente o aumento. Estou aqui no segundo aumento, vou subir uma correntinha, faço 2 pontos baixos. No mesmo ponto, e vou seguir fazendo um ponto baixo em cada ponto baixo. Aí, eu faço novamente o aumento lá no último ponto. Então, vou repetir aqui esses mesmos aumentos por mais 3 carreiras. No total, 5 carreiras com aumentos, tá? O aumento é 2 pontos baixos no início e 2 pontos baixos no final, tá? Então, estamos aqui na segunda, eu vou fazer por mais 3 carreiras com esses aumentos, já eu volto. Feito aqui as 5 carreiras com aumentos, totalizando 6 carreiras, contando desde a primeira carreira que fizemos aqui. Se você quiser o bolso mais largo, é só você fazer mais aumentos, tá? Agora, vamos fazer por 9 carreiras sem aumentos. É só você virar, subir uma correntinha e vai fazendo aqui, ó, um ponto baixo em cada ponto baixo, sem aumento algum. Aí, se vocês quiserem um bolso mais compridinho, é só você fazer mais carreiras. Eu vou fazer aqui 9 carreiras sem aumentos, tá? Prontinho, pessoal, fiz aqui as 9 carreiras sem aumentos. Como eu falei pra vocês, se vocês quiserem o bolso mais compridinho, é só você fazer mais carreiras, tá? Eu acabei cortando o fio, mas não precisa, é só você continuar aqui, que a gente vai costurar. É só você cortar, aliás, um tamanho que dê pra fazer a costura aqui por toda a volta, tá? Só vou fazer aqui, ó, uma correntinha. Vou mostrar aqui pra vocês como eu vou estar colocando. Você coloca na direção que você quiser, tá? Aqui eu quero uma forma que fique por cima do busto, tá? Então, aqui, ó, nessa direção aqui, ó, vai ficar mais ou menos em cima do busto, deixando aqui umas 2 carreirinhas aqui, ó. Então, aqui pra mim, tá uma direção boa. Olha só. Aí, aqui você vai costurando no máximo em cima dos pontos que puder, sem repuxar o ponto, pra não ficar os pontos assim, torto, tá? Ou assim, abrindo, tá? Então, pra facilitar aqui, vamos
prender aqui com os alfinetes, né? Aí, você coloca a posição que vocês acharem melhor pra vocês costurar. Eu vou deixar aqui, ó, bem na direção desse ponto baixo. Pulando aqui esses dois bloquinhos, assim. Então, vou prender aqui por baixo, só pra não ficar saindo da direção. E aqui, ó. Aí, pega na direção o máximo que vocês puderem aqui dos pontos, né? Pra a gente poder passar aqui a costura bem por cima dos pontos, certo? Então, agora vamos começar. Claro que eu vou costurar aqui com o mesmo fio. Aí, peguei aqui a agulha de tapeceiro. Vocês vão cortar um tamanho que dê pra passar aqui toda a volta, tá? E fazer o arremate também. Aí, vamos começar aqui, terminar aqui, certo? Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui por baixo, pegando bem assim no meio dos últimos pontos, tá? Aí, a costura vai do jeito de cada um. Vou deixar aqui um fiozinho pra mim fazer o arremate aqui por baixo. Aí, vamos prendendo assim, ó. Dentro do ponto, sem, como eu falei pra vocês, sem repuxar, sem forçar aqui os pontos, porque senão vai ficar feio, vai ficar enrugando, vai ficar repuxado o ponto, tá? Vamos pegando aqui dentro do ponto, novamente, ó. Já vou e passo aqui, tá vendo? Aí, puxa, aperta o ponto sem deixar repuxar o ponto aqui. E vai pegando aqui, ó, bem certinho na direção. Aqui já posso tirar esse alfinete. Agora, estou aqui na parte de baixo, olha só, aqui vamos pegando aqui essas duas alcinhas dos pontos. Assim. Vai vendo se não tá ficando torto. Pegando aqui já junto com ponto, olha só. Já pegando aqui a base, assim. Aí, vai acertando, gente, pra não ficar repuxando os pontos, tá? Vou tentar pegar aqui uma alcinha do ponto. E vou subindo. Aqui agora já posso tirar esse marcador aqui, ó. Pego o próximo. Estou chegando aqui no finalzinho. E pronto, gente, olha. Que vou reforçar aqui. É um pontinho aqui, ó, gente, eu saio da câmera aqui, ó. Tô tentando passar aqui. Vou dar mais uma voltinha, ó. Pra reforçar aqui o acabamento, que é o último ponto. E pronto, aqui agora, você vai arrematar os fios, tá? Esse fiozinho aqui, eu vou arrematar todos os fiozinhos, olha só como é que ficou nosso bolsinho. Ó. Agora eu vou arrematar todos os fios e já já eu volto com vocês, tá? Prontinho, pessoal, eu já arrematei todos os fiozinhos, olha só. Eu espero muito que vocês tenham gostado, nosso colete está finalizado.
Convido a vocês que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva e não esqueça de ativar o sininho, tá? Para vocês não perderem nenhum vídeo novo. Me sigam lá no Instagram também, @PatiCrochêOficial. E até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.